Eu queria agradecer ao Olaci, apesar de ter gerado uma impaciência grande aqui em todos nós, o prolongamento da fala dele, mas agradecer porque ele contribuiu com algum outro elemento, mas dá para a gente dizer, eu acredito que todos aqui vão me concordar, que assim, mais de 90% do que ele falou não é nenhuma novidade para os que estão aqui, né? Nós já ouvimos o próprio sindicato em diversas matérias e publicações que fez, sempre fez questão de referenciar suas notícias com a menção aos atos legais, aos atos normativos, a posição de governos, a posição de gestões, a posição também de outras entidades sindicais relacionadas com o assunto. Esse próprio jornal que a gente está distribuindo fala também a respeito desse assunto, de modo que a gente agora precisa, né, ser o mais objetivo possível para concluir a reunião com proposições. E eu estou aqui nessa missão assim grata, difícil, nesse desafio grande de, agora com pouco tempo que nos resta, não sei, em 5 minutos, tentar resumir uma fala que eu preciso fazer com a responsabilidade de representar esses mais de 40 aposentados e aposentadas e servidores da Ativa que estão aqui presentes, e mais de 40 já na sala virtual também. Então tem cerca de 80 servidores nessa reunião. O ângulo da câmera aqui não dá para ter uma visão global da sala, não alcança, mas para os que estão na sala virtual, Olaci e demais, saibam que aqui, atrás de mim, eu peço até desculpa por estar de costas para essas pessoas, há uma grande quantidade de servidores e servidores, especialmente aposentados, aposentadas e pensionistas, ansiando e muito, né, por essa reunião. Bom, como o Felipe já relatou, né, assim, o Olaci falou aí sobre um percurso de reformas administrativas, desde a reforma administrativa levada a efeito pelo governo Lula, que nós criticamos ela em diversos pontos, passando até a reforma, mais recente reforma administrativa, que foi a reforma implementada pelo governo Bolsonaro. E aí, assim, não dá para dizer, sabe, não dá para ouvir e simplesmente aceitar que todos esses atos que nos trazem até aqui são atos meramente de Estado, como se a técnica legislativa ela estivesse apartada da política. Ou a gente vai esquecer que os autores, os signatários, os proponentes desses normativos são, na grande maioria dos casos, pessoas, agentes políticos eleitos e eleitas pelo povo. Então, efetivamente, não dá para separar uma coisa da outra. Outra coisa que a própria fala do Olaci deixou nítido é que a própria reforma da Previdência, e hoje é texto constitucional porque reformou a Constituição, prevê que essa centralização aconteça por meio de lei complementar e não por meio de decreto, como foi feito. Prevê ainda, aliás, não prevê que essa centralização precisa ser feita no INSS. Fala que precisa ser em uma autarquia, em um órgão único para gerir essas aposentadorias e pensões de regime próprio. Mas não diz que precisa ser do INSS. Por exemplo, há posições de renomados juristas, como o Dr. Luiz Fernando, uma das maiores autoridades em direito administrativo e de servidores públicos no Brasil, e assessor jurídico da FASUBRA, dentre outras entidades de grande porte nacional, e que inclusive participou da equipe de gestão do governo Lula, do atual governo Lula, de que poderia, por exemplo, ser criada uma autarquia própria, com pessoal próprio, para fazer esse gerenciamento direcionado do regime próprio. E aí não estaríamos correndo esse risco que o Olaci trouxe aqui para nós, que estamos correndo, como o Felipe muito bem alertou, de, por meio de uma representação do Ministério Público, os servidores e servidoras do IFAL serem obrigados a entrar na fila geral do INSS, que, só para a gente ter uma ideia, de 2015 a 2022, e aí se esses dados estiverem corretos, eu posso ser corrigido aqui, mas quem traz esses dados é um servidor do INSS e diretor do Sindisprev do Rio Grande do Sul, Alcieres Cardoso. De 2015 a 2022,
o quadro de pessoal do INSS caiu de cerca de 38 mil servidores para 18 mil. Então caiu para menos da metade. E enquanto isso, em 2022, até o ano passado, que essa fila cresceu de lá para cá, havia cerca de 13 milhões de processos parados nesse órgão. Então é esse o risco que a gente quer continuar correndo. Outra coisa que a fala do Olaci, ela nos provoca a pensar. Ele faz essa contextualização nas palavras dele para explicar o porquê nós estamos aqui discutindo esse assunto. Mas isso não explica o porquê nós estamos aqui discutindo esse assunto, mas os servidores, só para exemplificar, do Instituto Federal do Acre, do Instituto Federal do Amapá, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, também não estão, porque estavam no cronograma de execução do decreto do 10.620, estavam previstos para a mesma época do IFAL, mas eles não implementaram, o IFAL implementou. Então, contextualiza parcialmente, explica parcialmente o porquê estamos aqui, mas não explica o porquê esses órgãos também não estão discutindo esse assunto, necessitando discutir esse assunto nesse momento. Esses 4 que eu citei são só os que estavam previstos para o mês de outubro de 2021, na mesma leva, digamos assim, do IFAL. E aí, assim, de fato, é ato que é praticado por agentes. Não dá para a gente pensar que isso surgiu, caiu do céu ou brotou do chão. Que isso não tem autoria, que isso não tem conteúdo político, que isso não tenha intervenção humana para sua realização, para sua perfectibilização, né, como a gente diz no direito administrativo. E a gente pode mencionar aqui, além das reformas previdenciárias que ele mencionou, que tem número, tem ano e tem presidente que foi signatário, o Congresso Nacional que aprovou, a gente pode citar o próprio decreto 10.620 de 2021, foi um ato de autoria do governo Bolsonaro. Foi um ato do governo Bolsonaro. E que em fevereiro, em 7 de fevereiro deste ano, e eu posso falar, não é porque eu ouvi dizer, mas sim porque eu pude ver, testemunhar com esses olhos e esses ouvidos que a terra um dia há de comer. Porque 7 de fevereiro, lá em Brasília, na solenidade de reinstalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente dos Servidores Públicos, a ministra Esther Dweck anunciou expressamente, e assim foi feito, cumpriu, a suspensão do cronograma de execução do decreto 10.620. Só não foi beneficiado por essa suspensão do cronograma de execução aqueles pouquíssimos, diga-se de passagem, órgãos públicos que já tinham aderido, já tinham implementado o decreto. E, infelizmente, o IFAL foi um deles. E dentre todos esses primeiros mencionados, que deveriam, em tese, tinham a obrigação, e eu coloco isso entre aspas, porque eu sei que, do ponto de vista legal, a gente pode interpretar dessa forma, mas a legislação... Permite, eu acho que não permito, Olaci, porque eu posso lhe conceder a palavra quando eu concluir. Por gentileza, Olaci. Eu não quero a palavra, mas assim, a cada afirmação, porque as conversas... Por gentileza, Olaci, eu te ouvi em silêncio muito bem. Tenho certeza que você tem aí uma caneta, um papel à sua disposição, um computador, um tablet, ou um iPad, que você pode... As divergências que você tiver em relação à minha fala ou esclarecimento, você pode anotar e fazê-las quando a palavra retornar para você, se houver tempo hábil na reunião. Eu espero que tenha, gostaria de ouvir em outra oportunidade. Mas, bom, estou tentando sintetizar minha fala para mencionar ainda que todos esses decretos e todos esses atos normativos, na verdade, que não foram coisas que caíram do céu nem brotaram do chão, podem ser um a um identificados. Então, nós tivemos reformas administrativas sucessivas que se transformaram em emendas à Constituição, nós tivemos um decreto de um governo, tivemos um ato de outro governo, o governo atual, que já suspendeu o cronograma de execução, ou seja, não revogou o decreto ainda, mas suspendeu a portaria do INSS, que publicou um cronograma para a execução desse decreto, ou pelo menos se comprometeu com isso. E nós tivemos também, da parte da reitoria do Instituto Federal de Alagoas, o acordo de cooperação técnica número 3501-422-7099-2021, dígito 53. Então, há atos administrativos e atos
legislativos muito expressamente e facilmente identificáveis que nos levam a questionar essa ideia de que absolutamente ninguém é responsável por isso. Então, assim, a gente precisa também pontuar e enfatizar na fala do Olaci uma questão que talvez até mesmo por estar incumbido, né, de gerenciar a sua equipe nesse processo complexo, nesse processo que envolve aí muitas responsabilidades e distancia talvez um pouco do chão ali de quem está vivendo no dia a dia as situações relatadas aos montes, ao nosso sindicato, ao Sindiatifal. E aí quando o Olaci diz que é importante essa contextualização, porque sempre pode haver dúvidas, para que não hajam dúvidas, e fala também que notícias ruins chegam antes das notícias boas, eu queria dizer aqui que não são dúvidas que a gente vem trazer aqui, são problemas concretos e reais que já estão sendo vivenciados por essas pessoas que aqui estão. E aí eu pergunto, quem que está aqui nessa sala, por gentileza, levanta a mão, quem já teve algum problema ou conhece alguém que já teve algum problema desde essa transferência de pensões e aposentadoria para o INSS? Quem já teve algum problema ou conhece alguém que já teve? 12. A imensa maioria dos que estão aqui presentes. Então são problemas concretos, não são só dúvidas e inseguranças, sabe? Nós que somos servidores, e tem gente levantando a mão lá na sala virtual também. E dúvidas, inseguranças podemos ter nós, servidores da ativa. Os que já estão nessa situação têm, além de dúvidas e inseguranças, problemas, inclusive problemas de dúvidas, porque o mais simples esclarecimento, a mais simples informação que às vezes esse aposentado busca junto ao INSS não conseguem ter. E eu estou culpando o quadro de pessoal do INSS de forma alguma. O INSS é um órgão historicamente sucateado e que foi ultra sucateado durante o governo Bolsonaro. É um órgão que perdeu o seu quadro de servidores de forma brutal nos últimos 4 anos. E é um órgão que está ambientado, familiarizado a lidar com a concessão dos benefícios e aposentadorias ligados ao regime próprio, ao regime geral de previdência. Não conhece a realidade do regime próprio dos servidores públicos do IFAL. Não conhecem. Então, por isso gera uma situação extremamente desconfortável para os próprios servidores do INSS. Nós recebemos relatos e mais relatos disso. Tivemos a oportunidade de conversar por mais de uma vez, nos reunir com o presidente do Sindiprev Alagoas, que, inclusive, depois de se reunir em Brasília com outros sindicatos da base, relatou de forma generalizada o mesmo sentimento. E para finalizar, professor Guedes, equipe, companheiros e companheiras que estão aqui, que estão nos ouvindo na sala virtual também, queria dizer que, assim, o Zoroastro, que eu tenho muito respeito, até me exortou para que a gente preze justamente por essa objetividade dessa reunião, enviasse esses relatos de problemas, inseguranças individuais por e-mail para antecipar. Mas eu disse a ele, reafirmo aqui, que isso não foi e não será preciso. De um lado, é verdade, eu confesso aqui também que eu não me comprometi com isso, porque senão eu estaria até hoje escrevendo esses relatos de tanto que a gente já recebeu, por Rio de nem ter chegado nessa reunião ainda. Mas, por outro lado, também porque o nosso principal objetivo aqui, nosso principal propósito, não é apenas buscar uma solução para um caso individual ou outro, mas é sim encontrar conjuntamente aqui, construir uma saída geral para a categoria dessa situação. Essa é a nossa finalidade, o retorno das aposentadorias para o IFAL. E aí, apenas para ilustrar alguns dessas dezenas de casos, relatos que estão chegando até nós, e por uma questão de desespero e por obrigação nossa de nos compadecer, de nos solidarizar com essa situação extremamente preocupante, grave e iminente que está para acontecer com uma colega que se encontra aqui, eu queria pedir a permissão para passar a palavra para a companheira Quitéria, que está enfrentando uma situação assim muito difícil, grave, preocupante, e apenas com o relato dela a gente vai ter uma dimensão de alguns dos muitos, repito, muitos problemas que estão sendo enfrentados. E aí, Olaci,